Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu quero que os irmãos repitam só a primeira parte comigo. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Amém, meus irmãos, podem tomar os vossos assentos. Queridos irmãos, a palavra de Deus, o livro de Gênesis, vai ocupar o capítulo 1 para falar a respeito da criação do universo e também de todo ser vivente, incluindo o homem e a mulher. O capítulo 2 vai trazer uma forma mais detalhada da criação do homem, da criação da mulher e também do Jardim do Éden. E olhando para este capítulo 1, os irmãos conhecem muito bem, a Bíblia vai dizer que tudo que Deus criava ao término de cada coisa, Ele dizia que era bom. Cada dia que se passava, cada coisa que era criada, que era formada pelo poder da palavra, o Senhor dizia haja, e isto tornava a existir, no final Ele dizia que era bom. Mas quando Deus cria o homem e a mulher, Ele vai dizer que esta criação não é somente boa, mas é muito bom. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que o capítulo 2, antes ainda de Ele ter criado Adão e Eva, Deus vai dizer assim, ó, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. E então Ele cria o homem e a mulher e vai dizer que esta criação é muito bom. Então Deus vai usar toda a Bíblia Sagrada, do capítulo 1 até o Apocalipse, mostrando ao ser humano, ao homem, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E Deus, quando Ele cria, então, o ser humano, o homem e a mulher, porque o versículo 27 vai dizer que eles foram criados no mesmo dia, no sexto dia. É claro que com um intervalo de tempo, porque o capítulo 2 vai explicar melhor isso. A Bíblia diz que Deus vai criar todos os seres viventes, vai criar o homem, vai trazer todos os animais na presença de Adão, e só então depois Ele vai criar a mulher. Mas Ele vai criar primeiro o Adão e Ele vai usar o humus, a terra, o pó, para formar esta criatura, este ser, e Ele vai colocar dentro desta criatura algo que vai fazer a diferença. Ele vai colocar nele a sua imagem e a sua semelhança. Deus usa a terra, Deus usa o pó, porque a terra, o pó, tem todos os nutrientes necessários para que uma planta venha a produzir frutos. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele vai dar duas missões para eles. Ele vai dizer, vocês devem frutificar e vocês devem multiplicar-vos. Então Deus cria o homem com um objetivo.
E é sobre isso que eu quero vos falar nesta noite. Deus criou o homem para frutificar. E aos olhos do Senhor, eu e você, somos vistos por Ele como uma planta, como uma árvore que tem a capacidade, a habilidade de produzir frutos. O salmista Davi, no Salmo 1, ele vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes medita na sua lei de dia e de noite. E o verso 3 ele vai dizer então: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. O salmista não está falando de plantas, o salmista está falando de pessoas. Ele está falando que o justo, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, este será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Este tem capacidade, este produzirá frutos. E nós vamos ver também que no Salmo 92, dos versos 12 a 14, o salmista também vai dizer assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que são plantados, aleluia, os que são plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. O profeta Jeremias, ele vai dizer no capítulo 17, versículos 7 e 8, ele vai dizer: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E aí o versículo 8 ele vai dizer assim, ó: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Deus te criou com um objetivo: frutificar, dar frutos. E aos olhos do Senhor, você é como uma planta, é como uma árvore. Nós vamos ver, meus irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 16 a 20, Jesus vai falar aqui, meus irmãos, sobre dois tipos de árvores. E ele vai deixar bem claro que a sua criatura, ela será conhecida pelos seus frutos. Versículo 16, ele vai dizer assim, do capítulo 7: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinhos, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Então nós vamos entender, irmãos, que existem dois tipos de árvores: uma que produz bons frutos e outra que produz frutos maus. E o Senhor vai dizer assim: não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Você não é conhecido porque canta bonito. Você não é conhecido porque prega bem. Você não é conhecido porque faz algo maravilhoso. Você é conhecido por aquilo que você produz, pelos teus frutos.
É pelos frutos que um dia Deus vai nos julgar por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós produzimos. E a Bíblia diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia! Mas, irmão Ailton, você está dizendo então que Deus nos vê como árvore? Sim, é a palavra de Deus que nos diz. A Bíblia vai dizer em Marcos, capítulo 11, ou seja, capítulo 8, no versículo 22 em diante, a Bíblia vai dizer que Jesus chega a uma cidade de Betsaida e trazem-lhe um cego para que ele lhe curasse. E a Bíblia vai dizer que Jesus então cospe no chão, faz um lodo e passa nas vistas daquele homem e lhe pergunta: o que você está vendo? E ele disse: eu vejo homens como árvores que andam, aleluia. Labagachará, candaraia. Eu vejo homens como árvores que andam. Jesus não errou o milagre, ele exagerou na porção do seu poder, porque ele abriu os olhos espirituais daquele homem. E Jesus teve que então fazer outro lodo, passar novamente as mãos nos olhos daquele cego, e ele então torna a ver nitidamente. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, nesta passagem, é que o cenário, é que a visão que aquele homem teve, logo ter os seus olhos abertos, é que ele via homens como árvores que andam. E eu me fiz uma pergunta, irmão Herberton: uma árvore pode andar? Uma árvore anda, irmãos? Não, uma árvore não anda. Naquela visão, aquele homem não viu aquela árvore com fruto. Ele via homens como árvores que andam. Jesus estava mostrando o cenário, aleluia, irmão Renan, de pessoas, aleluia, que estão andando como árvores sem produzir frutos, porque nenhuma árvore pode produzir alguma coisa se não estiver ligado na terra. Se a sua raiz não estiver plantada, aleluia, e a raiz é Cristo Jesus, aleluia, somente nele nós podemos produzir frutos. E frutos dignos de arrependimento, aleluia, porque o Senhor Jesus em João capítulo 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e todos aqueles que estiverem ligados em mim, produzirão frutos, aleluia. Ele disse: eu sou a videira, e o meu pai é o lavrador. Vós sois as varas, e toda vara que está ligada em mim, essa dá fruto. E toda árvore que não dá fruto, ele corta, aleluia, e lança fora. Por quê, irmão Ailton? Porque o interesse do lavrador, irmãos, é que você produza. É que você produza fruto. Aleluia, não importa quanto tempo você está na igreja, porque a Bíblia no Salmo 92 que nós fizemos leitura vai dizer que mesmo na velhice ainda darão frutos. Labaia mandaraia. É por isso que nós fomos criados do pó da terra, irmão. É por isso que as nossas raízes estão ligadas na terra, para que nós receba nutriente para frutificar. Aleluia! Glórias a Deus!
E nós vamos perceber, meus irmãos, que o Senhor Jesus, quando estava juntamente com os seus discípulos, Marcos 11, versos 12 ao 14, vai narrar essa história. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai até uma figueira para apanhar frutos. E não encontra fruto, irmão Kleber, naquela árvore, naquela figueira. Então ele amaldiçoou aquela figueira e instantaneamente aquela árvore secou. O que Jesus estava querendo dizer, juventude, para os seus discípulos, é que aquela árvore, ela só tinha capacidade de produzir frutos na sua estação. E Jesus estava mostrando para os seus discípulos que vocês são diferentes. Vocês devem produzir frutos a tempo e a fora de tempo. Eu vos chamei para produzir frutos e não para ficar parados de braços cruzados. Há um projeto de Deus na tua vida. Você não é mais um no meio de um povo que vai subir para o céu. Você é alguém importante que Deus chamou e escolheu para frutificar. Alabaia mandaraia. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso nesta noite, neste lugar. Adore e exalte aquele que te chamou. Neraia mando e calabaxaia. Aleluia. Glória. Mas irmão Ailton, eu estou passando por dificuldade, eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em parar. E Jó vai dizer no capítulo 14, no versículo 7, ele vai dizer: ainda há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Labagacharamandaraia. A esperança para você. Aleluia. Glória ao cheiro das águas. As tuas raízes farão com que o tronco, farão com que você venha a florescer e você venha a produzir frutos. Deus não desiste de você, irmão. Ainda que alguém diga que está tudo acabado, ainda que alguém diga não tem mais jeito, aleluia, oh glória, o lavrador, ele não desiste de você. E Ele quer ver você frutificar. Ele quer ver você produzir frutos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. João 15, quando o Senhor Jesus se identifica como a videira verdadeira e como o Pai, o lavrador, ele vai dizer assim: ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara deste mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo que arde. Deus, a Bíblia vai dizer que não quer que nenhum de nós, irmãos, que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Às vezes é necessário
o lavrador podar. Às vezes é necessário nós passar por uma limpeza, aleluia, mas o objetivo do lavrador é fazer com que eu e você venha produzir mais e mais frutos. Glória. Você é algo especial. Aleluia. Aquele cego, ele viu os homens como árvores. Ele viu as pessoas como o Senhor nos vê lá do alto. Tem alguém, irmão, que parece ser lindo. Seus galhos são grandes. A árvore é tremenda, mas o Senhor olha para ele e não encontra nenhum fruto, irmão Fernando. Mas há árvores, irmãos, que mesmo pequenas, o Senhor olha lá de cima e encontra fruto nela. Quando eu estava lendo o capítulo 17 de Jeremias, nos versículos anteriores, do versículo 7, que eu falei aqui para os irmãos, vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. E aí ele vai comparar também este homem como uma árvore, como uma tamargueira no deserto. E eu pensei comigo, provavelmente essa tamargueira não produz fruto para ela ser comparada, né? Mas não, irmão. Ao contrário, esta árvore, irmão Brizola, mesmo no deserto, é uma das que mais produz fruto. Ela é comparada como este homem porque ela está sozinha. Ela está no deserto, mas ela produz fruto. A tamargueira, mesmo no deserto, ela produz frutos. Labagacharamandaraia, vamos se pôr em pé, meus irmãos. Aleluia. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas a verdade é que Deus olha para você e vê você com capacidade de frutificar. Se Ele não encontrou fruto em você, aleluia, você precisa ser podado, quem sabe colocado algum adubo, aleluia, dar um trato, mas você foi criado para frutificar. Você tem capacidade. Você tem capacidade, e eu encerro aqui antes de orar por vocês, porque no mesmo capítulo de João 15, no versículo 16, está assim escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Lamaia manduia rabacandaraia. Não foi você que escolheu a Deus, mas Ele escolheu a mim e a você, e Ele escolheu com objetivo para que você vá. Para que você vá, para que você vá, para que você não fique só dentro da igreja não, mas que você vá lá na escola, lá no trabalho, lá no bairro, aonde você colocar a planta do seu pé, você vai dar fruto. Sharai que mandaraia. Lamandu que mesiarai que mandarai, alabagachandaraia. Levante tua mão para o céu. Alachacandarai, alabatur que nanda, ricalabagachará mandaraia, lacandu e becébia, iricomanai amando. Feche teus olhos e adore ao Senhor nesta noite.
Feche teus olhos por um minuto e adore ao Senhor nesta noite. Porque você entrou aqui se achando pequeno, você entrou aqui sem capacidade, mas não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. Aleluia. Alaxe candaraia. Lecandaraia. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai. Alaxandaraia. Alabacachandarai. No nome do teu filho, Senhor, eu te adoro nesta noite, porque na tua casa, neste átrio, o Senhor tem plantado pessoas com capacidade de produzir. Não há ninguém aqui, Senhor, que esteja estéril. Não há ninguém aqui, Senhor, que não possa, aleluia, dar algum fruto para a tua glória. Mas nesta noite a tua igreja está aqui reunida, te adorando e te louvando e dizendo que tu és o nosso Senhor, o nosso lavrador. Abençoa a nossa igreja, o ministério, abençoa o nosso pastor presidente, os obreiros, e que este ano, Pai, seja um ano em que eu e você venhamos a produzir frutos para a glória do Senhor Jesus. Amém.